Hoje eu vou dividir uma passagem bíblica com vocês que eu acho uma das mais fascinantes. Sei que é difícil falar que passagem bíblica é fascinante, já que a Bíblia toda é muito fascinante. E a gente aprende muito com ela. Muitas lições de saúde mental, muitas lições de práticas de vida e principalmente é com ela que a gente sabe que Jesus Cristo é o Cristo, o Messias que foi enviado para nos salvar. Bom, eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra ela em Mateus, no capítulo 14. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Ele é um livro que compõe os evangelhos e ele foi escrito para os judeus. Ele demonstra aqui, do tempo todo, que Jesus é o Cristo através dos milagres que só o Filho de Deus poderia fazer, mas também traz ensinamentos. Diferente de Marcos, que já tem uma pegada mais de mostrar, uma pegada mais prática mesmo, mostrando o que Jesus fez aqui na Terra. Mateus, ele é meio termo. Ora, ele vai ensinar o que Jesus através das parábolas, ora também ele vai demonstrar através dos milagres que Jesus é o Cristo. Bom, conseguiu aí pegar Mateus? Pega a sua Bíblia, abre Mateus, pega um lápis e uma caneta e vamos aprender o manual do cristão, que é a palavra de Deus. No capítulo 14, a gente já tem uma péssima notícia. Começamos com a morte de João Batista. Herodes, ele era o governador daquela época. E ele era casado, mas ele tinha um caso extraconjugal com a mulher do seu irmão, Herodias. E João Batista, ele era um profeta da época que veio abrir um caminho para Jesus. É isso mesmo. Ele veio aí dizer que estava vindo o Messias e era para a gente se preparar. O que acontece? Mas João Batista, ele não gostou muito aí do fato de Herodes estar com uma amante, do fato também de Herodes ser um péssimo governador, o governo dele marcado por corrupção, por imoralidades, e resolveu falar com Herodes. E aí? Está errado, não pode pecar dessa forma. Deus não se agrada disso. Claro que Herodes não gostou muito, né? E aí trancou João Batista em cárcere. Chegou um evento muito importante da época, e nesse evento foi comemorado com uma grande festa. A filha de Herodias dançou e encantou Herodes. E nisso que ela encantou Herodes, Herodes falou assim: olha, você pode pedir o que você quiser que eu te dou. E, influenciado pela sua mãe, Herodias, a filha pede a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata. E assim foi feito. João Batista ele foi decapitado e morto por acusar o pecado do governador da época. Bom, João era primo de Jesus. E é claro que Jesus já vai saber desse fato terrível e vai lamentar, vai ficar triste. Mas um detalhe nos chama atenção. No capítulo 14, já começa a Herodes saber da fama de Jesus. E como João Batista estava morto, ele achava que fosse uma reencarnação de João Batista querendo perseguir ele, entende? Cheio de culpa. Bom, mas afinal de contas, onde estava Jesus quando soube da morte de João Batista? Jesus ele ia fazer a primeira multiplicação dos pães. Quando ele soube que João estava morto, ficou muito triste, a ponto de se retirar para ficar isolado. Sim, Jesus também sentia tristeza. E a multidão seguia, porque ele estava no barco. E a multidão o seguia porque queria que Jesus fizesse milagres, queria que Jesus falasse as suas parábolas, os seus ensinamentos. E Jesus, movido de íntima compaixão, porque ele sempre se move de compaixão e misericórdia por nós, ele desceu e ali ele foi falar, e ele curou, ele pregou, mas estava triste, estava triste. Bom, já estava ficando tarde, os discípulos disseram: olha, só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Para Jesus isso já era mais do que suficiente. E foi assim que ele pediu que trouxesse o alimento. Ali ele deu graças a Deus, orou, e aí teve a primeira multiplicação dos pães para mais de 5.000 homens. Isso porque só contaram homens, não contaram mulheres e crianças. Então, o que aprendemos dessa história? Vamos às características de Herodes e vamos às características de Jesus Cristo. Herodes aqui vai significar um homem, pobre, pecador, sem Jesus, sem a salvação, sem a justificação. E Cristo aqui é para exaltar o seu nome, porque longe de mim aqui querer comparar um homem a Jesus. Herodes cometeu adultério, cometeu assassinato. E isso
é o homem sem Cristo. Ele é pecador e ele tem a coragem de cometer atrocidades quando não tem Jesus no seu coração. E principalmente, ele vai matar as pessoas que falam de Jesus, vai perseguir as pessoas que falam a verdade e que têm Cristo como seu Salvador. Então, o homem sem Jesus, ele é perseguidor, ele pode ser assassino, ele pode ser uma pessoa que comete adultério, enfim. Enquanto Jesus, ele dá pão, ele dá alimento, ele dá vida, ele tem misericórdia porque ele estava cansado e ele estava triste. Mas mesmo assim, ele deixou suas necessidades de lado e foi servir. Então, a característica de Jesus é o serviço, o amor, a misericórdia. Enquanto o homem sem Cristo é pecado, perseguição e incredulidade.